Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Gálatas. Quero ler com os irmãos no capítulo 6, do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Nós leremos, queridos, do primeiro versículo ao versículo de número 5. Gálatas, capítulo 6. Do primeiro versículo ao versículo de número 5, a palavra do Senhor diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado, para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos orar? Senhor Deus, nós clamamos pela Tua vontade nesse momento, para que o Senhor, na Tua graça, fale aos nossos corações. Nós dependemos do Senhor, de ouvirmos a Tua voz e, pela ação do Teu Espírito, sermos impactados pela verdade. Por isso, Deus, fala conosco, ministra nas nossas vidas, que o tempo todo, ó Deus, nós sejamos confrontados, mas também conformados à Tua palavra. Opera, Deus, com graça. Fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem nós tivemos a alegria de iniciarmos aqui na nossa igreja o nosso treinamento em aconselhamento bíblico, que está sendo promovido pelo nosso departamento de casais da igreja e que ontem foi ministrado pelo pastor Lucas. E enquanto o treinamento acontecia, queridos, eu estava meditando sobre a grandiosidade daquilo que estava acontecendo naquele momento. E eu digo isso porque talvez nós nem sequer tenhamos dimensão do que pode começar a acontecer na vida da igreja a partir de um treinamento como esse. Eu digo isso, irmãos, porque como nós vimos ontem e como já ouvimos até mesmo o pastor Patrick falando conosco a respeito disso em outros momentos, se você for olhar as nossas playlists no nosso canal do YouTube, tem uma série chamada Aconselhando Uns aos Outros, é uma série de estudos que o pastor Patrick ministrou aqui na nossa igreja. Todos nós devemos cumprir a ordem de Jesus para a igreja, de que nós devemos ser habitados pela palavra de Cristo, e uma vez habitados pela palavra de Cristo, instruirmos e aconselharmos uns aos outros. Ou seja, irmãos, a responsabilidade do aconselhamento, ela pertence a toda a igreja e não apenas àqueles que o Senhor levanta para o ministério pastoral ou para liderar a igreja através do presbiterato. E o motivo pelo qual a palavra nos responsabiliza a respeito disso, queridos, é porque nós vivemos em uma comunidade de fé. Ainda que a salvação seja individual, ao sermos salvos, queridos, nós somos inseridos em um povo, numa família, numa igreja. E é nessa realidade dessa igreja, dessa família, deste povo, dessa comunidade de fé, que nós somos verdadeiramente edificados. O apóstolo Paulo termina o capítulo 5 dos Gálatas, da carta aos Gálatas, dizendo, queridos, que não podemos deixar nos possuir de vanglória, falando especificamente
do tipo de relacionamento que deveria existir entre os irmãos da igreja, mas um pouco antes disso, no versículo de número 25, ele diz claramente: se nós vivemos no Espírito, então nós devemos andar também no Espírito. E então, no texto que nós lemos, de Gálatas 6, Paulo inicia a sua instrução fazendo uma referência a estes que vivem no Espírito, que andam no Espírito. Ele diz no comecinho do versículo: vocês que são espirituais. Ou seja, queridos, aqueles que andam no Espírito, aqueles em quem o fruto do Espírito tem sido produzido, aqueles que são guiados no Espírito, têm uma responsabilidade tremenda diante de Deus. A responsabilidade de viver em comunidade, edificando a vida uns dos outros, demonstrando o amor do Redentor uns para com os outros. Existem centenas de textos bíblicos, queridos, que demonstram a importância da vida em comunidade, queridos. E nesse texto o apóstolo Paulo nos mostra que é justamente que quando nós vivemos como igreja, vivemos em comunidade, que efetivamente nós demonstramos que estamos andando no Espírito. E quando nós nos dedicamos a essa vida comunitária, que nós realmente demonstramos a perspectiva espiritual a respeito de nós mesmos e a respeito dos nossos irmãos. Nós demonstramos que andamos no Espírito quando nós nos dedicamos em viver como igreja, como povo de Deus, como família da fé, como comunidade. E eu digo isso, queridos, porque o texto nos mostra que, em primeiro lugar, nós somos corrigidos quando nós vivemos em comunidade. Uma vida verdadeiramente espiritual exige, queridos, que nós sejamos corrigidos. E na vida em comunidade nós encontramos de fato essa perspectiva. É importantíssimo, irmãos, vivermos juntos de maneira como igreja, como povo, como família da fé, vivermos em comunidade, porque na comunidade nós somos corrigidos. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz no primeiro versículo. Ele fala: se alguém for surpreendido em alguma falta, como se isso fosse raro, né, na vida da igreja, né? A gente quase não vê os irmãos pecando, fazendo coisa errada, né? A gente quase não vê ninguém cometendo alguma falta, mas ele diz: se alguém por acaso for surpreendido em alguma falta, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Perceba, queridos, o que é que precisa de restauração? Se nós formos pensar em algum objeto, alguma obra de arte, por exemplo, que precisa de uma restauração, é porque, de uma certa forma, tem alguma coisa de errado com esse objeto, não é verdade? No caso de uma obra de arte, ela precisa de restauração quando ela sofre algum dano, quando ela fica deteriorada por causa do tempo. É porque tem alguma coisa de errado com ela, que ela precisa ser consertada, que ela precisa ser restaurada. E longe de mim te elogiar a esse ponto, dizendo que você é uma obra de arte, né? Assim, tem alguns que está difícil de enxergar a obra de arte aí, começando por mim mesmo e tudo mais, né? Mas ainda assim, queridos, a verdade é que nós, como crentes, nós também precisamos dessa mesma restauração. E o motivo pelo qual nós precisamos de restauração, queridos, é porque tem alguma coisa de errado conosco. É porque alguma coisa está fora do lugar. É porque tem algo a ser corrigido. Durante o culto, queridos, nós ouvimos tantos textos bíblicos, tanto o Salmo 19, quanto o texto dos 10 mandamentos em Êxodo 20, falando a respeito da lei do Senhor, e esta lei demonstra o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos imperfeitos, o quanto nós precisamos de restauração. A verdade, queridos, é que todos nós precisamos constantemente de restauração.
Uma vez eu fui indagado por um pastor qual era o principal problema da igreja. E eu lembro até hoje que ele estava querendo provar o ponto de vista dele, e ele quis que todo mundo engolisse que o principal problema da igreja eram os relacionamentos, e dizia ele que é por causa dos relacionamentos deturpados e dos relacionamentos erráticos que existe problema na igreja. Mas deixa eu te falar, qual é a origem de um problema de relacionamento, irmãos? Senão o pecado que habita em nós. A minha resposta para ele foi, eu não arredei o pé, eu sou teimoso, vocês sabem. O problema para mim da igreja é a forma como a igreja lida com o pecado. Isso porque, queridos, a igreja costuma lidar com o pecado de duas formas, e biblicamente nenhuma dessas formas está correta. Em alguns casos, a igreja expõe o pecador, humilha aquele que erra, reprime e machuca aqueles que precisam de restauração. Em outros casos, a igreja simplesmente passa a mão na cabeça, tolera a libertinagem, tolera a ofensa contra a santidade e a glória de Deus. Ou seja, na maioria das vezes, a igreja ou é cruel demais, ou ela é negligente, condescendente demais. Ou a igreja é repressora demais, ou ela é negligente demais. No entanto, queridos, o que o apóstolo Paulo diz, o que Jesus ensina no Evangelho, é que se alguém for surpreendido em alguma falta, essa pessoa precisa ser restaurada. Aquele que está vivendo em pecado, aquele que está vivendo no engano, precisa ser repreendido. Para que exista restauração, precisa existir correção. Durante um tempo, queridos, quando a Ana era bem novinha, a May, a minha esposa, precisou fazer alguns plantões. E em um desses plantões eu fui colocar a Ana então para dormir. E ela tinha talvez 1 ano, talvez um pouco menos, um pouco mais, e a minha esposa de plantão. Era inverno, estava bastante frio, e mesmo sendo pai de primeira viagem, eu tentei fazer tudo certinho. Eu dei um banho quentinho, pomadinha para não dar assadura, fralda, tip-top, pijaminha, orei com ela e coloquei ela no berço. Quando eu apaguei a luz e estava saindo do quarto, ela virou para mim e disse: "Cocô, papai." Eu estranhei, porque eu tinha acabado de trocar a fralda, colocar a fralda nova. E assim, a gente que é pai sabe mais ou menos o horário que isso acontece, não é verdade? E aquele não era horário para aquilo, sabe? Mas eu fui verificar. Nós temos um princípio lá em casa de que, até que se prove o contrário, todos estão falando a verdade. E eu fui verificar. Tira do berço, coloca no trogador, pega outra fralda, pega a pomada, tira o pijama, tira o tip-top, abre a fralda e não tinha nada. Quando eu olhei para ela, ela dá uma risada sarcástica. E pela primeira vez, eu precisei corrigir a Ana com bastante rigor. Eu olhei para ela e falei assim: "Ana Luísa, você mentiu para o seu pai." E eu voltei a fazer todo o processo. Fralda, tip-top, pijama, berço, orei com ela, apaguei a luz e saí do quarto. Queridos, talvez a Ana não tivesse nem se dado conta da gravidade do seu pecado, da profundidade, da maldade que ela acabara de cometer. Talvez, por ser tão novinha, ela nem conseguisse perceber o que ela tinha feito de errado. Mas como pai, eu precisava corrigir a minha filha.
Queridos, um pai e uma mãe que não corrige seus filhos é um pai e uma mãe que, na verdade, não ama seus filhos. O texto de Hebreus, no capítulo 12, versículos 6 a 8, diz, finalizando esse texto, diz: o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Queridos, se não existe correção na igreja, é porque não existe amor na igreja. Porque se não existe correção, não vai haver restauração. E se não existe restauração, não existe vida espiritual, não existe vida no espírito. Nós precisamos entender, irmãos, que sendo igreja, nós preferimos a dor do confronto do que o falso consolo da convivência com o pecado. Não corrigir aqueles que foram surpreendidos em alguma falta e pecaram é uma atitude indigna da igreja de Cristo. Mas veja, o apóstolo Paulo diz que essa correção não pode ser com violência, nem com força, nem com gritaria, mas tem que ser com espírito de brandura. Não adianta corrigir com raiva. Não adianta corrigir com ira. A restauração só acontece, irmãos, quando a correção é feita com espírito de brandura. Se a repreensão tem qualquer outro motivo a não ser restaurar o irmão caído, então ela não deve ser feita. Se a sua repreensão ou a sua vontade de repreender alguém vier do seu senso próprio de justiça, da sua ofensa, do seu orgulho ferido, então pode ter certeza que é você quem precisa ser corrigido. Mais do que a pessoa a quem você quer corrigir. O reformador João Calvino, comentando esse texto, ele diz que nenhum homem está apto, preparado para repreender um irmão, se ainda não foi bem sucedido em obter e demonstrar um espírito gentil. A atmosfera em que o apóstolo Paulo nos traz esse mandamento, queridos, não está vinculado necessariamente ao castigo, irmãos, mas sim ao tratamento. A correção não tem a ver com pena, com punição, mas tem a ver com restauração do pecador. A igreja precisa ser esse lugar de restauração, irmãos. E isso começa com uma correção, com um espírito de brandura, é verdade, mas com uma correção. Por isso a vida em comunidade é tão importante para nós, irmãos. Porque é na vida em comunidade que nós somos corrigidos para que nós sejamos de fato restaurados. Mas além da correção, em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai nos mostrar, queridos, que nós somos exortados à vigilância quando nós vivemos em comunidade. Não é apenas com a correção que nós devemos nos preocupar. O apóstolo Paulo nos orienta, nós precisamos vigiar. Olha a continuação do versículo 1, queridos, que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. O apóstolo Paulo é bastante claro ao dizer que a correção não pode ser displicente. Quando nós corrigimos alguém, nós precisamos, irmãos, de intensa vigilância, nós precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente para que nós mesmos não sejamos tentados. Mas tentados a quê? Queridos, quando nós estamos corrigindo alguém, mesmo que seja com a melhor das intenções, nós corremos sim o risco de acharmos que somos melhores que essa pessoa, que nós estamos numa posição superior a essa pessoa, mas definitivamente não é isso, queridos. Sabe por quê? Porque todos nós temos a mesma estrutura. Nós somos pó. Todos nós estamos em profunda dependência da graça de Deus. E se nós deixarmos de vigiar por um momento que seja, todos nós corremos o risco de tropeçar e cair. Na vida da igreja, irmãos, ninguém é melhor que ninguém é maior que ninguém.
É por isso, queridos, que nós precisamos vigiar para não condenar nos outros aquilo que nós mesmos estamos praticando. Nós precisamos vigiar para não cairmos nos mesmos erros daqueles irmãos a quem nós temos corrigido. Ou você acha que os médicos e enfermeiros estão imunes às doenças que eles mesmos tratam? É claro que não. É evidente que eles não estão. Mesmo com todos os cuidados, eles também correm o risco de serem infectados. Irmãos, assim como um médico que está tratando de um paciente precisa cuidar para não ficar doente, se nós não vigiarmos enquanto estamos trabalhando na restauração de um irmão caído, nós corremos o risco de cair em pecado também. Correção é importantíssima na vida em comunidade, irmãos. Mas se nós queremos viver no Espírito, então é importante que aquele que corrige, cuide, para que também não seja alvo da correção. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós somos desafiados a compartilharmos as nossas cargas quando nós vivemos em comunidade. A Bíblia traz diversos mandamentos que envolvem uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, aconselhai-vos mutuamente. E nesse caso, o apóstolo Paulo nos diz no versículo 2, levem as cargas uns dos outros e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros, queridos, quer dizer que nós também somos responsáveis pelo peso que cada um dos irmãos carrega. E esse peso são justamente aqueles que vêm pelas preocupações com a vida, pelas dores, pelas lutas, principalmente aqueles que são decorrentes de pecados, irmãos. As preocupações dos nossos irmãos precisam ser as nossas preocupações também. As dores dos nossos irmãos são as nossas dores também. As lutas que vivem os nossos irmãos são nossas também. Essas cargas precisam ser carregadas coletivamente, queridos. Mas não são apenas alguns irmãos que devem carregar essas cargas, não é apenas o pastor ou os pastores, não são apenas os presbíteros, não é a liderança que tem que carregar as cargas de todo mundo. Nós devemos levar as cargas uns dos outros. Talvez você esteja pensando, pastor, fala isso, mas não está levando minhas cargas. O presbítero não passa pelo que eu passo. Afinal, como nós vimos pela manhã, todos eles são milionários, todos eles estão plenamente saudáveis, presbítero Paulo? Não tem problema nenhum na vida. A nossa liderança não tem carregado as minhas cargas. A pergunta que o texto nos conduz, queridos, não é quem tem levado as suas cargas. A pergunta que o texto nos conduz a fazer ao nosso coração é: e você? Tem levado as cargas de quem? Primeiro, com quem você tem compartilhado as suas cargas? Mas muito mais importante que isso, você tem levado as cargas de alguém? As cargas precisam ser carregadas coletivamente, irmãos. E a ordem aqui não é ache alguém para levar as suas cargas. A ordem é levem as cargas uns dos outros. E mais que isso, queridos, existem irmãos que não se dispõem a carregar a carga uns dos outros porque acham que isso não é função, não é sua função. Isso é problema dela, isso é problema dele. Não tem nada a ver com isso. Queridos, é inacreditável como a igreja do século XXI tem se tornado profundamente egoísta. Boa parte das pessoas que frequentam as igrejas hoje, irmãos, estão muito mais interessadas em terem as suas cargas carregadas, mas não têm interesse nenhum
em carregar as cargas dos outros. Mas, queridos, se nós queremos realmente andar no Espírito, magnificando Jesus na vida da igreja, então nós precisamos compartilhar as nossas cargas uns com os outros, nós precisamos carregar as cargas uns dos outros. A igreja que transforma vidas pelo poder do Evangelho é uma igreja onde cada um se sente absolutamente responsável pela carga do outro. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Mas em quarto lugar, nós também somos chamados, irmãos, a um sincero autoexame quando nós vivemos em comunidade. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz nos versículos 3 e 4. Se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se em si e não em outro. Esses dois versículos, queridos, precisam de uma explicação cuidadosa. Isso porque o apóstolo Paulo está nos alertando, irmãos, a respeito de algo bastante conhecido da gente. Algo chamado orgulho. E a única forma que nós temos de vencer o orgulho, a soberba, é através de um sincero autoexame movidos pelo Espírito. Seja honesto consigo mesmo. Olha para quem nós somos, queridos. Nós somos falhos, limitados, pecadores, e que se não fosse pela graça de Deus, nós estaríamos completamente perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Ninguém que tem consciência dessa condição em si vai sinceramente dizer: eu sou alguma coisa. Essa expressão, queridos, não sendo nada, é um princípio generalizado na vida da igreja, queridos. Sabe por quê? Porque todos nós não somos nada. Então, se você pensa ser alguma coisa, lembre-se, você é um ser humano falho, limitado, pecador, sujeito às tentações. Você não é nada, assim como eu não sou nada. E o que faz de nós humildes, generosos, prestativos, abençoadores, é justamente o fato de termos consciência, queridos, de que nós não somos nada. Achar que é alguma coisa é enganar-se a si mesmo. É por isso, queridos, que nós precisamos de um autoexame sincero, movido pelo Espírito. E a orientação do apóstolo Paulo é justamente essa: examine o seu próprio modo de agir. E então você vai poder se alegrar naquilo que você constrói diante de Deus. Perceba, queridos, que nós não somos chamados para examinarmos o que as outras pessoas estão fazendo, nós precisamos examinar o que nós estamos fazendo. E isso, queridos, é justamente para que a gente não caia na tentação de querer se comparar com os outros. Um pouquinho antes de assumir o púlpito para pregar, eu anunciei o Cristo. E aí o Vitor brincou comigo: é só a metade do Cristo. Né? E aí eu voltei para o meu lugar e eu falei assim, lembrei daquela exortação do apóstolo Paulo: por acaso Cristo está dividido? Né? Mas eu entendi que era só porque era só os homens que iriam cantar e tudo mais. Né? Queridos, a tendência que nós temos de dividirmos Cristo no meio da igreja é grande demais, não é verdade? Cristo está com essa equipe de louvor, mas aquela do primeiro domingo, ou já é o primeiro domingo, aquela do segundo domingo, não muito. Cristo está com o PH. Mas a SAF, você percebe como a gente fica o tempo todo examinando o modo de agir
dos outros. Queridos, nós precisamos examinar o que nós estamos fazendo. A tentação de querer se comparar com os outros é grande demais. Mas se você começar a se comparar com os outros, vai chegar um momento em que você vai olhar para si mesmo e vai achar que você está bem, que você está aprovado, que está tudo certo com você. No entanto, queridos, quando você se contempla no espelho da lei de Deus e do exemplo de Cristo, então é ali, naquele momento, que nós percebemos, queridos, que estamos absolutamente longe daquilo que nós deveríamos ser. Quando nós nos examinamos e examinamos aquilo que nós mesmos estamos fazendo, quando você se examina e você examina aquilo que você está fazendo, você também tem a possibilidade de perceber o quanto Deus já fez por você e através de você. E com isso, esse autoexame, examinar-se diante de Deus, queridos, o seu sentimento, o que vai brotar em você, é um sentimento de grande alegria, de satisfação, de gratidão ao Senhor. Mas se você ficar examinando o que os outros estão fazendo, o seu sentimento vai ser de soberba, de orgulho, de superioridade com os outros irmãos. Uma vida no Espírito, queridos, precisa nos levar a um sincero autoexame. E quando nós vivemos em comunidade, irmãos, é quando nós realmente somos chamados para olharmos para nós mesmos, para o nosso labor, para o nosso modo de agir, para a real condição das nossas almas. E ao fazermos isso, olharmos para Jesus. Mas em último lugar, queridos, nós somos convocados para assumirmos a nossa responsabilidade quando nós vivemos em comunidade. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Vai, pastor. O versículo 2 acabou de falar para a gente que nós temos que levar a carga uns dos outros. Como é que agora o apóstolo Paulo vem nos dizer que a gente tem que levar o próprio fardo? Queridos, no versículo 2, o apóstolo Paulo está falando especificamente a respeito das lutas e vitórias contra a tentação, a respeito das dores, a respeito das preocupações. Mas nesse versículo, versículo 5, o apóstolo Paulo aponta para nós, queridos, a respeito da nossa responsabilidade individual. Enquanto no versículo 2, Paulo nos exorta a respeito da nossa responsabilidade de uns para com os outros, irmãos, agora no versículo 5, ele nos fala a respeito da responsabilidade que cada um de nós tem diante de Deus. Ou seja, irmãos, existe uma carga que nós compartilhamos como igreja uns com os outros, mas também existe um fardo que é responsabilidade de cada um carregar. Pensa comigo, seu vizinho até pode dar uma carona para a escola para os seus filhos enquanto o carro está na oficina, não é verdade? Mas isso não vai fazer com que ele assuma todas as responsabilidades que cabem aos pais. Não é mesmo? Deixa eu te perguntar, você estava preocupado com quem é que ia pregar hoje à noite? Não, porque não é a sua responsabilidade. Deu para entender? Essa é minha responsabilidade. Essa é a responsabilidade da equipe pastoral da igreja, do conselho da igreja. Você não precisa ficar preocupado com quem vai pregar, porque essa é uma responsabilidade do conselho da igreja. A palavra fardo aqui, queridos, é a mesma palavra usada para a mochila que um soldado precisava carregar quando ele estava indo para uma batalha. Ninguém podia carregar por ele, ele precisava dar um jeito de carregar a sua própria mochila. No entanto, a barraca onde ficavam os soldados, ele levava junto com os outros. A carga do versículo 2, queridos, fala para nós a respeito de um peso que é grande demais
para uma pessoa carregar sozinha. Uma carga que uma pessoa não tem condições de carregar sozinha. Mas no versículo 5, Paulo está falando para nós, queridos, a respeito das nossas responsabilidades e obrigações individuais, que estão relacionados com os nossos ministérios, com o nosso crescimento na caminhada da fé, com a nossa vida de piedade. Queridos, existe uma grave tendência nos crentes dos nossos dias, a tendência de se escorar nos outros. Já que o irmão fulano já está fazendo isso, eu não preciso me envolver. Eu não preciso me comprometer com isso, porque a irmã ciclana já está cuidando disso. Irmãos, quantas vezes a gente vê os crentes achando que os pastores têm que pegar na mãozinha deles para levar eles para ler a Bíblia e orar em casa. Essa responsabilidade é sua. Quando você chegar diante do Rei do Universo, do justo juiz, e ele perguntar para você, por que é que você não estava lendo a Bíblia e orando? Você vai dizer para ele que é porque o seu pastor não orava com você? Não lia a Bíblia com você? Cria vergonha na cara. Nós temos uma responsabilidade individual, queridos, diante de Deus, diante do Senhor. O que acontece, queridos, é que existem muitas áreas da vida da igreja que precisam ser atendidas. Existem muitas áreas da vida da igreja, da vida da comunidade ao nosso redor, que precisam ser atendidas. E se você não se levantar para assumir a responsabilidade que é sua, a igreja pode ser ineficaz em muitas situações. Se nós queremos viver no Espírito, irmãos, desfrutando da vida em comunidade, então é necessário que você assuma a sua responsabilidade individual diante de toda a igreja. É necessário que você assuma as suas obrigações diante de Deus. Porque esse fardo, nem os pastores, nem o conselho, nem outros líderes, nem ninguém pode carregar por você. Concluindo, queridos, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É na vida em comunidade que a verdadeira vida no Espírito se manifesta. E isso acontece, queridos, porque na vida em comunidade nós temos e somos corrigidos, ao mesmo tempo que corrigimos com o espírito de brandura. Na vida em comunidade, queridos, porque nós somos falhos e limitados, nós também vigiamos para não sermos tentados. Na vida em comunidade, irmãos, nós precisamos estar dispostos a levarmos as cargas uns dos outros e ao mesmo tempo nós devemos fazer um sincero autoexame movidos pelo Espírito. E tudo isso porque cada um de nós também precisa assumir a sua responsabilidade individual na vida da igreja. A verdadeira vida espiritual é desfrutada em comunidade, queridos. Não é cada um na sua. Não é eu com Deus, mas sim eu, os meus irmãos, com Deus. Ser espiritual não se refere a uma classe especial de pessoas. O apóstolo Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ser verdadeiramente espiritual é viver bem em comunidade. Jesus nos salvou para vivermos em comunidade, queridos. E é por isso que você nunca deveria negociar a sua vinda à igreja. Porque é em comunidade que nós provamos das melhores coisas na fé. E que assim, descobrindo a importância da vida em comunidade, queridos, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra e nesse momento, Pai, pedimos para que o Senhor continue a ministrar a nossa vida. Nesse momento, Pai, que nós participaremos da ceia do Senhor, que o Senhor nos conduza com graça e que o tempo todo o nosso coração se humilhe diante da verdade e que nós possamos de fato nos submeter à vontade do Senhor para a vida da igreja. Opera com graça, é o que nós te